É uma grande honra, talvez mais do que uma grande honra, é uma enorme felicidade retornar a Brasília e estar presente aqui para conversar com vocês. Obrigado. Mas como um hóspede inquieto, acho que eu vou começar essa palestra na melhor tradição democrática e revolucionária da UNB, dos meus tempos de movimento estudantil, que 30 anos atrás, e simbolicamente realizar o primeiro ato de inquietação, que é descer do palanque e conversar com vocês do lado de vocês. Tá bom? Como vocês estão, a maioria de vocês está entrando na universidade, ficar na sombra que ninguém é de ferro, né? Eu vou caminhar aqui porque era assim que eu participava das assembleias da USP, eu estou matando a saudade hoje. Então, primeiramente, eu queria dar uma boa notícia. Opa! Obrigado. Só faltou a camisa da UNB, né? Então, primeiramente, eu queria dar uma boa notícia, uma má notícia e definir o tópico dessa conversa, tá bom? Como nos bons tempos. A boa notícia, evidentemente, junto com os meus parabéns, evidentemente, para todos vocês que entraram na universidade, calouros, né? E os que já não estão calouros, mas que já estão na universidade, eu queria dar a grande notícia que é: o primeiro passo foi dado. Parabéns, essa é a ótima notícia. Agora a má notícia. Essa foi a parte mais fácil. O difícil começa agora. E o difícil, ou o que é esse difícil, é o tópico dessa nossa conversa. O difícil é que eu acho que vocês ainda não perceberam, alguns talvez, a maioria não, é que vocês entraram num lugar, vocês pertencem agora a uma comunidade, a uma extensão dessa família brasileira, onde o objetivo é fazer o impossível. Está tendo algum jogo aí, não? A gente pode conversar disso também. Mas esse é o tópico dessa nossa conversa. Às vezes a gente deixa passar, a gente esquece, quando a gente entra numa universidade como essa, com a tradição dessa, com a história dessa, criada com o sacrifício de brasileiros que a gente nunca encontrou, brasileiros que não estão mais aqui, mas que pensaram gerações à frente, a gente esquece qual foi o sonho deles em criar tudo isso aqui que vocês veem. O sonho deles foi o sonho que deveria ser o sonho de todos nós. Criar algo para que gerações que ainda nem estão aqui possam fazer o mesmo que vocês vão fazer ao entrar aqui. Tentar realizar o impossível. Porque é isso que se espera de vocês. É isso que se espera de todos nós. Porque vocês não entraram numa universidade, vocês não entraram numa escola, vocês não entraram numa classe de aula, vocês não entraram num lugar onde vocês vão ouvir e vomitar de volta o que vocês ouviram para receber uma nota e um certificado que vai dizer para vocês, daqui a 4 anos, que vocês podem sair pelo mundo e realizar a sua vida. É um pouquinho diferente. A história é um pouquinho diferente. Vocês representam, não só vocês aqui, mas toda a geração de vocês, espalhadas por todo o Brasil, em todas as universidades do Brasil, principalmente as públicas, representam os anseios, os sonhos e os desejos de realização de milhões de pessoas. Não só as pessoas que colocaram vocês aqui, seus pais, suas mães, seus irmãos, seus professores, mas todos aqueles brasileiros que jamais vão poder vir para cá. Todos aqueles brasileiros que diariamente
tem coragem de levantar da cama para ir trabalhar em empregos que muitos de nós jamais teríamos o prazer e a coragem de enfrentar dia a dia, para que vocês possam estar aqui. Então, eu gostaria de dizer para vocês que, nesse momento, humildemente representando todos esses outros brasileiros que não vocês, eu queria dizer a vocês que eu de vocês só espero uma coisa: que vocês tentem alcançar o impossível de cada um de vocês. Porque se cada um de vocês tentar alcançar o impossível, mesmo que vocês não o façam, o caminho que vocês vão percorrer e a energia que vocês vão produzir tentando é capaz de coletivamente alcançar o impossível do nosso país. Que é o que vocês têm a chance de fazer. Vocês provavelmente são a primeira geração de brasileiros que tem a chance de construir o Brasil que todos nós sonhamos em ter. E nunca tivemos. Está na sua mão. Na mão de vocês todos aqui. E o interessante é que eles têm medo do impossível. As pessoas, quando eu saí do Brasil, se assustavam muito quando eu chegava em outros lugares e que falava do que eu queria fazer. Porque elas diziam que era impossível. E a gente tem medo do impossível, mas a gente não percebe que o impossível está em torno de nós o tempo todo. E o impossível está sendo realizado todos os dias, todos os momentos. Eu vou dar um exemplo para vocês. O lugar onde vocês estão sentando hoje, onde nós estamos conversando, nesse chão aqui, nasceu de um sonho impossível. Essa é uma cidade impossível. Há mais ou menos meio século, o tempo da minha vida, não existia nada aqui. E um cara, um doido, disse: lá naquele lugar eu vou construir a capital do Brasil. Essa aqui é a cidade que nasceu de um sonho impossível. Essa é uma universidade que nasceu de uma cidade impossível. E se vocês pararem para pensar um instante, esse nosso encontro hoje, a probabilidade dele ocorrer é 0. Vou provar para vocês. Vocês ainda não entraram no curso de estatística, boa sorte. Eu já fiz o meu, então eu vou provar para vocês que este é um encontro absolutamente impossível. Na realidade, se passar uma nave espacial de um outro planeta com um cara dentro da nave e ele for medir a probabilidade do que está acontecendo agora, ele vai falar: está todo mundo louco, isso não está acontecendo. Vamos lá. Quem daqui é da região sul do Brasil? Quem daqui é de São Paulo? Quem daqui é da região norte? Quem daqui é do Nordeste? Quem aqui é de Goiânia? Quem aqui é de Brasília? Quem aqui é de Natal? Tem um? 2? Quem aqui é do Maranhão? Do Pará? Tem alguém do Acre aqui? Oh! Vamos lá. Quem é de Roraima? Ninguém de Boa Vista? Do Amapá? Tem um? Macapá? Quem aqui é de Paraíba? Oh! Deu para ouvir sem microfone, né? Pernambuco? Santa Catarina? Pois bem, eu sou de uma cidadezinha chamada Chapel Hill, Carolina do Norte, nascido na Bela Vista, em São Paulo, há 48 anos atrás. Muito obrigado, seu reitor, só tirou um, está ótimo. Qual é a probabilidade que alguém de Macapá, do Acre, da Paraíba, de Pernambuco, de São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Goiânia, Brasília, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Minas, Ceará, Piauí,
Amazonas, tem ali? Esse aqui é um Brasil. Qual é a probabilidade que nesse dia, cada um de vocês e eu pudéssemos nos encontrar aqui, nessa hora? 0. E ainda assim, nós estamos aqui. Vocês estão numa cidade impossível, numa universidade nascida de uma cidade impossível, participando de um encontro impossível. O impossível não é tão difícil de acontecer. O impossível acontece. Está acontecendo nesse instante. Então, a primeira coisa que eu queria dizer a vocês é isso. O que a ciência nos ensina, o método científico e a ciência, a prática da ciência é exatamente isso. Não existe sonho impossível. As pessoas vão tentar dizer para você, ao longo da vida de cada um de vocês, ao longo da sua vida acadêmica e da sua vida real, elas vão tentar dizer para vocês que cada um dos seus sonhos impossíveis é impossível mesmo, nunca vai se realizar. Que esse sonho jamais vai se transformar em realidade. Por que elas vão dizer isso? Primeiramente, porque talvez elas deixaram de sonhar. Isso acontece, na maioria das vezes acontece, com todos nós. A gente luta para não parar de sonhar com o impossível, mas a gente às vezes é vencido pela realidade da vida e do que nos cerca. A segunda é porque as pessoas têm medo daqueles que continuam a sonhar com o impossível. Porque o sonhar com o impossível, mais do que o impossível, assusta. Porque ele transfere para todos essa sensação de que talvez esse impossível aconteça. E se esse impossível acontecer, vai contaminar um outro sonhador, que vai olhar para o lado e falar, poxa, mas se ele conseguiu, por que eu não posso? E isso vai contaminar um outro sonhador, e um outro, e um outro, e um outro. E de repente, quando se olhar, não tem mais Senado. Porque, aparentemente, o que alguns brasileiros esqueceram, os que ficam lá, naquele prédio lindo, maravilhoso, é que nós não precisamos deles, mas eles precisam de nós. Então, a primeira premissa que eu espero ter demonstrado para vocês é que não é necessário ter medo do impossível. Não é necessário ter receio de buscar o impossível. E não é necessário, se você desistir, você pessoalmente, de buscar o impossível, de dissuadir o próximo, o seu próximo, de fazê-lo. Porque se você desistir dele, é um direito seu. Mas não é um direito seu dissuadir o próximo que quer continuar o caminho do impossível. Isso é fundamental. Isso fez parte da nossa cultura durante muito tempo. O fato da gente não querer fazer e não deixar que ninguém faça. E isso é fundamental que a gente encare de uma forma, nesse momento em que vocês estão vencendo uma etapa tão fundamental, tão precisa, tão importante da vida pessoal de vocês, que foi o desafio de adentrar a uma universidade com tanta tradição, com tanta história e com tantos sonhos impossíveis por serem realizados, é fundamental que vocês façam essa opção. Ou de perseguir os seus sonhos, ou de permitir que o seu próximo faça por você, caso você não queira assumir essa responsabilidade individual. Esse é um compromisso que não cai na prova, não tem nota, ninguém vai avaliar, ninguém vai ver. Isso é um compromisso seu, pessoal, íntimo. Ninguém vai cobrar de vocês nada. Eu não vou voltar aqui a semana que vem e falar, bom, e aí? Cadê o Vale 10? Qual é o sonho impossível de cada um de vocês? Essa é uma cobrança que a gente faz todas as manhãs na frente do espelho, sem ninguém assistindo. E é talvez a cobrança mais dura de encarar. Porque não tem desculpa nenhuma, só tem um espelho. E o espelho lá, na maioria das vezes, só tem você. Né? Então, a primeira premissa é essa. É possível sonhar no impossível, com o impossível. É possível perseguir o impossível. E não é necessário, é desejável eliminar de dentro de nós qualquer medo, qualquer receio, porque mesmo a falha,
Mesmo o fracasso na perseguição de um sonho impossível vale a pena. Eu gosto de falar isso porque foi a coisa que me motivou mais na minha carreira a ser cientista. A minha avó me dizia sempre isso. Sonhar grande e sonhar pequeno é o mesmo tempo. Você gasta o mesmo tempo de sono. Mas o resultado do sonho grande, se você conseguir, nem que você não chegue no limite dele, mas chegue um pouquinho próximo dele, é muito maior do que um sonho medíocre. Então, se eu pudesse dizer qualquer coisa a vocês, nesse momento, eu diria, daqui para frente, se vocês puderem, rejeitem a mediocridade. Em qualquer forma que ela assumir. Seja ela lá no Senado, ou seja ela aí na rua, ou em qualquer outro lugar do Brasil que vocês passarem. Porque vocês não foram postos aqui pelo resto do Brasil para fazer algo medíocre. Vocês foram postos aqui, vocês receberam esse privilégio de toda a sociedade brasileira para construir uma nação. E uma nação só se constrói se sonhando com o impossível, com o próximo, sem esquecer do próximo, mas se sonhando com o impossível. Vários brasileiros já fizeram isso. Se vocês pararem para imaginar que um cara chamado Alberto Santos Dumont, que nunca foi para a escola, nunca foi para a universidade, nunca ganhou nenhum título de doutor, nunca participou de nenhuma banca, nunca recebeu nenhum diploma, disse que ia voar e voou. O que mais pode ser impossível? É um cara que saiu daqui, do interior de Minas Gerais, de lugar nenhum, e de repente estava nos céus de Paris, assombrando o mundo, voando, descobrindo como que a gente faz para sair dessa vida terrestre, que às vezes fica meio sem graça, para sair por aqui, voando pelos céus. Foi um brasileiro. O homem que criou essa cidade sonhou com o impossível. E fez. E realizou. Essa é a segunda premissa que eu gostaria de deixar com vocês. Sonhar com o impossível é o primeiro pré-requisito. O segundo é tentar com todas as suas energias realizá-lo. Porque o sonho que não se realiza, o sonho que não se converte em realidade, ele inibe não só a você a ter outros sonhos impossíveis, pela a perda da energia, a perda da confiança em si mesmo, mas ela inibe, mais complexo do que isso, muito mais danoso do que a inibição desse indivíduo que perde a autoconfiança, é a inibição coletiva do seu entorno quando um sonhador delirante é derrotado. Porque quando um sonhador delirante é derrotado, a mediocridade em torno triunfa. E isso é terrível. E é terrível mesmo. Eu sou de uma geração que tentou fazer o que vocês têm a chance de fazer. E fracassou. Nós não conseguimos construir o Brasil que nós queríamos. Mas nós temos agora a oportunidade de testemunhar a tentativa de voo de vocês. A chance incomparável. Pensem só nisso. Outro impossível que vocês estão galgando. Na história inteira desse país, dessa nação, dessa terra, desse continente que a gente chama de Brasil, que não tem 500 anos, tem pelo menos uns 20 mil, que tinha gente aqui antes, muita gente, antes. Vocês são a primeira geração que tem a verdadeira chance de transformar esse país num exemplo para a humanidade toda. Porque eu vou dar uma notícia para vocês. É uma boa e uma má notícia. Não existe expressão que eu abomine mais quando eu venho ao Brasil, quando alguém vira para mim e fala, nossa, as coisas que se fazem lá, no seu laboratório ou em outras coisas, é coisa de primeiro mundo. Eu paro para pensar e falo, mas que primeiro mundo é esse? De onde vem isso? Ou então, quando alguém fala alguma coisa negativa que ocorre na nossa vida cotidiana, e alguém fala, isso só acontece no Brasil. Como se o Brasil fosse... Oh, muito obrigado. Ajuda. Eu tenho uma boa e uma má notícia para aqueles que usam essa expressão e que gostam do primeiro mundo.
O primeiro mundo faliu. Em todos os sentidos. Faliu financeiramente, faliu moralmente, faliu eticamente. E agora vem a boa notícia. O primeiro mundo agora é aqui. Então, quando vocês ouvirem alguém falando do primeiro mundo, vocês podem perguntar para o Zé Mané, que primeiro mundo ele está se referindo? Porque o primeiro mundo agora é aqui, porque não existe outro lugar no mundo onde as esperanças da humanidade toda estão depositadas para a criação de novas fontes renováveis de energia, para a definição de um novo modelo de uso do ambiente, para a geração de riqueza, mas preservando o ambiente, preservando a nossa herança ecológica, que é a maior da humanidade. Não existe outro lugar no mundo capaz, partindo aqui do Planalto Central, de alimentar o mundo inteiro. Porque daqui, a maior potência agrícola, agropecuária desse século vai vir daqui, de um lugar onde existe uma cidade impossível. Uma cidade que foi construída em lugar nenhum. Não existe lugar nenhum do mundo onde mais de 100 milhões de pessoas votam, em menos de 2 horas os votos são registrados, computados, anunciados e os caras tomam posse. Não existe. Eu venho de um lugar onde para eles apurarem voto na mão leva 5 meses. E ele chamava aquele lugar de primeiro mundo. O primeiro mundo é aqui. O primeiro mundo vai ser construído por vocês. Caso vocês optem por perseguir o impossível. Caso vocês optem, a cada momento da vida de vocês, a renunciar à mediocridade que nos cerca. Caso vocês optem por dizer, não, isso eu não aceito. Caso vocês optem por desafiar os dogmas que vão ser tentados, que muitos vão tentar enfiar a garganta abaixo de vocês. Caso vocês usem o que está aqui, entre as 2 orelhas, para decidir o que vocês vão fazer com a vida de vocês. Caso vocês não aceitem a informação e o conhecimento como meros passivos consumidores de algo que alguém longe daqui produziu, que vocês aceitem e demandem e exijam o direito de se transformar em produtores e consumidores de conhecimento de ponta produzido aqui, pela inteligência nossa. Porque isso nós temos de sobra. E foi por isso que nós fomos para Natal há 6 anos atrás. Para tentar realizar um outro sonho impossível. E eu falei isso algumas vezes, principalmente com a primeira pessoa que ouviu o meu sonho impossível de ir para Natal criar um instituto de ponta de neurociências comprometido com a realidade, ou com a transformação da realidade social daquela região. Eu posso afirmar categoricamente, porque a primeira pessoa que eu falei isso no Brasil está sentado na mesa ali, que é o meu caro general Isaac Reutemann, que fundou a coluna Reutemann, que originariamente tinha 3 membros. O general, eu e o tenente Siddhartha Ribeiro. Eram os únicos 3 membros da coluna Reutemann. Que se propuseram a realizar um sonho que nos foi dito, era uma alucinação completa. Levar a ciência de ponta para a periferia da cidade de Natal e usar essa ciência, a produção desse conhecimento, para transformar a realidade social daquela região. Pois bem, essa ideia foi considerada completamente delirante. Mais do que impossível. Totalmente fora da realidade, totalmente fora do esquadro. Só que a gente chamou essa ideia e a gente acreditou que o modelo dessa ideia é o lugar onde nós estamos hoje aqui. Porque essa ideia foi batizada da nossa Brasília científica. Vocês veem a analogia? Houve um sonho impossível que se transformou em realidade, que se chama hoje Brasília, que é a capital do país, que nos inspirou a dizer, poxa, se eles construíram uma cidade inteira, por que nós não podemos construir um campus do cérebro? Por que nós não podemos construir a nossa Brasília? A herança de um sonhador, 50 anos atrás, 60 anos atrás, foi transmitida para outra geração, e essa outra geração usou isso, o resultado bem-sucedido desse sonho, para criar
uma outra Brasília. E essa Brasília, hoje, mais do que os 100 cientistas, mais do que trazer neurocientistas de todo o mundo, brasileiros estão retornando para o Brasil para fazer ciência de ponta no meio do Nordeste, ela hoje tem a maior escola de educação científica infanto-juvenil do Brasil, para 1.000 crianças da rede pública de Natal, que são hoje os primeiros brasileiros a terem uma educação pública em tempo integral. Como vocês, essas crianças são uma amostra do Brasil. Elas vieram de todos os lugares do Brasil. Mas elas eram esquecidas. Elas faziam parte do pior distrito escolar do país, de acordo com as estatísticas do MEC. As 4 piores escolas do país estavam nessa região. E foi ali que nós selecionamos 1.000 crianças da escola pública e trouxemos elas para aprender ciência de ponta. Essas crianças se transformaram, de 10 a 16 anos, em protagonistas do próprio ensino. Elas não têm aula teórica. Elas frequentam os melhores laboratórios de tecnologia e ciência que existem no Brasil para criança, construídos para crianças. E elas hoje dão banho em qualquer criança de qualquer escola privada da cidade de São Paulo. 3 anos depois, essas crianças fazem peças, como vocês viram aqui, sobre Galileu, sobre Newton, sobre Darwin. Elas usam um telescópio para aprender as leis de Kepler, medindo as luas de Júpiter. Elas fazem gel de proteína, elas tiram DNA de cebola. E mais bonito do que isso, elas se orgulham de serem descendentes dos índios potiguares, os únicos índios tupi-guaranis que resistiram à colonização portuguesa. E sabe onde vocês vão encontrar cada um desses 1.000 alunos, que vão virar 5.000, e que graças a um decreto que vai ser assinado muito proximamente, eu espero, pelo Ministério da Educação, pelo Ministro da Educação e pelo Presidente da República, vão se transformar em 1 milhão de crianças pelo Brasil afora? Sabe onde vocês vão encontrar essas crianças daqui a alguns anos? Aqui. Na UNB, na USP, na Unicamp. Vocês vão encontrar essas crianças por todo o Brasil, porque elas vão se transformar, como vocês, eu espero, em verdadeiros agentes de transformação social. Elas vão construir o Brasil, de baixo para cima, não de cima para baixo. E quando elas chegarem lá, pode acreditar, o prédio aqui do lado vai ser ocupado por um outro tipo de gente. O que eu queria então deixar com vocês, para terminar, que eu já devo estar realmente no limite da paciência de todo mundo aqui, é dizer para vocês o seguinte: eu não vou voltar semana que vem, evidentemente, mas nós vamos nos encontrar, porque outros encontros impossíveis vão ocorrer ao longo da vida de vocês e ao longo da minha vida. Em algum lugar do mundo, em algum lugar desse país, ou em outro país, em algum lugar desse planeta, nós vamos nos encontrar novamente. E eu espero que quando nós pudermos nos encontrar novamente para retomar essa conversa que começou hoje, que vocês possam me dizer que vocês não têm mais nenhum receio do impossível. Pelo contrário, o impossível se transformou no seu grande companheiro de vida. Muito obrigado. Alô.